Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores formas para você utilizar o sistema de metas para garantir o sucesso do seu time comercial. E o papo de hoje a gente vai decompor todos os formatos aqui, todas as lógicas que você pode utilizar dentro do seu time comercial, seja você o líder da área comercial, seja você o dono da empresa que está querendo implantar uma área comercial, seja você o integrante do time comercial que quer propor isso dentro da sua equipe, beleza? E o nosso jeito aqui é muito didático, muito direto ao ponto. Já vou compartilhar aqui a minha tela sobre essa visão, né? A gente vai trabalhar sobre como dominar suas metas, beleza? E o que eu aprendi ao longo da minha jornada, como dono de empresa, como gestor de área comercial, como profissional comercial também, é que a gente precisa muito entender a lógica sobre essa visão de como é que se chega nas metas, né? Como você pode chegar às metas, né? De uma área comercial. Vou até grifar aqui para você não perder. Como chegar, né, nessa meta da área comercial? Acho que existem duas coisas, né? As mais comuns, você pode chegar numa meta comercial simplesmente inventando os números da meta, né? Então, como chegar nas metas aí, você pode inventar esses números. Eu quero atingir tanto. Joga esse número e ponto final. Você não sabe se tem alguma relação real dentro da tua área, dentro da tua empresa, e se isso aí vai ser bom, se é ruim. Não se sabe. Por quê? Porque você inventou esse número. É muito comum áreas comerciais tirarem um número de uma aleatoriedade, jogar e falar, essa é a nossa meta. Qual que é o jeito que a gente utiliza no nosso negócio, que eu vejo mais negócio utilizando com sucesso? Existe a decomposição da meta da empresa em números para a área comercial. O que eu quero dizer sobre decomposição? Quer dizer que a empresa tem um objetivo de negócio e ela, através desse objetivo de negócio, normalmente atrelado a um faturamento, você discrimina o quanto vai vir pela área comercial. Então, essa jogada aqui é a jogada mais comum e mais correta. Importante, você precisa ter acesso à meta da empresa, aqui é faturamento anual, para você poder chegar nos números. E às vezes tem empresa que desenha 5 anos de projeção, 3 anos de projeção, 1 ano de projeção, não sei como é no seu negócio, mas você tem uma meta, normalmente existe essa meta de faturamento anual, né? Define-se isso normalmente no ano anterior, às vezes em outubro, novembro, né? No mais tardar ali, dezembro, você chega com uma meta definida, o quanto quer se atingir no ano seguinte. Às vezes, esse valor também, esse número, se chega baseado numa taxa de crescimento que a empresa quer ter ano após ano. Queremos crescer 20% em termos de faturamento por ano em 5 anos. E aí você tem que fazer as contas ali do quanto seria o 20%. Mas você tem que basear a partir da meta da empresa. Então, esse é o segredo principal. Então, como que a gente vai fazer, né? Como que a decomposição? Como chegar na meta comercial a partir da meta da empresa. Então, vamos nessa lógica aqui, que é o formato mais simples que a gente pode ter. Deixa eu tirar aqui isso. Então, primeiro, ter acesso à meta anual da empresa. Então, você tem que sair do percentual e ir para o número palpável, tá? Próximo item, é importante você saber encontrar ou acordar, né? Às vezes você faz um acordo com os donos, os sócios, quem está rodando a empresa ali, se você for do time comercial, qual o percentual do faturamento será de responsabilidade do comercial. Fábio, mas não deveria ser 100% responsabilidade do comercial? Não necessariamente. Tem empresas que têm áreas que são dedicadas a vender mais para o mesmo cliente. Às vezes a área de atendimento tem uma meta específica de vender mais para o mesmo cliente, já talvez não esteja dentro da área comercial. Sei que em algumas empresas esse setor às vezes está dentro da área comercial e em outros não. Então você tem que descobrir, né, encontrar ou acordar quantos por cento desse faturamento, né, dessa meta anual vai vir do time comercial, beleza? Próximo item que eu colocaria que você tem que ter. Você tem que fazer distribuição por times.
Então, se você tiver mais do que um time dentro da área comercial, então, sei lá, se você, né, a lógica que eu tenho aqui, pelo menos no meu negócio, é que para cada 6 pessoas eu tenho um líder e a gente forma um time. Né? Essa é uma lógica básica nossa, porque senão ficam muitas pessoas debaixo de uma única liderança, aquele líder não consegue dar atenção. Se você tiver divisão por times, então às vezes sua área comercial tem 10 pessoas, 20 pessoas, está quebrado em 3 times, 4 times, você tem que dividir, então distribuir o faturamento necessário anual, né? Anual entre os times. Aqui um detalhe, tá? Uma dica extra. É importante que você saiba se os times têm a mesma capacidade de venda. Se forem times homogêneos, ou seja, com a mesma composição de vendedores, é uma coisa. Né? Então, todos vão ter a mesma meta. Agora, se forem times onde você divide por times sênior, pleno e júnior, então um time tem mais sêniors do que o outro que tem muito mais júniors, você tem que distribuir por peso. Tá? Então, considere na distribuição o peso caso não sejam times homogêneos, tá? Então, lembrando aqui, tipo, exemplo, né? Times mais seniors precisam de meta maior, tá? Então, você tem essa visão. Então, times seniors, eles têm que ter uma meta maior. Né? Essa é a lógica simples do negócio, tá? E aí você tem que distribuir, fazer essa distribuição no Excel mesmo. Sei lá, sua meta é R$1 milhão. Você tem 2 times, 500 mil para cada um. Ah, um time é mais sênior do que outro, mas quanto mais sênior? Ah, o time é completamente de sêniors, o outro é de júnior. Talvez você vai fazer 70-30. 700 mil vai para o time sênior, 300 mil vai para o time júnior, tá? E outra coisa que a gente costuma fazer aqui é a distribuição do faturamento do time por integrantes baseado em senioridade, tá? Mais uma vez aqui também, então distribuir faturamento entre os times, distribuição de faturamento por integrante, tá? Percentual do faturamento de responsabilidade, meta anual da empresa, tá? Então, só para a gente poder ficar com as coisas aqui bem definidas, vou colocar isso aqui tudo em amarelo, porque a gente sabe onde que tá. Então, aqui no último ponto, você tem que distribuir por integrantes. Aqui na minha empresa, por exemplo, eu tenho metas para cada nível de senioridade da área comercial. Então, tem lá, eu tenho de Júnior 1 a Sênior 3 vendedor, né? Então, são 9 níveis aqui dentro da minha empresa. Cada nível tem uma meta maior, né? Então, conforme você vai avançando na jornada, sua meta vai ficando maior. Por quê? Porque você vai ganhando mais responsabilidades e, ao mesmo tempo, também você ganha mais conhecimento. Obviamente, eu pago mais também para o sênior, né? Então, por isso, também ele tem uma meta maior. Então, essa aqui, né? Essa visão da meta comercial, você tem que entender. Tem a meta da empresa, quantos por cento é do time comercial? Ah, esse tanto. Beleza, dentro desse valor do time comercial, separa em 2 equipes. E dentro de cada equipe, você tem que separar entre cada um dos integrantes. Essa é a lógica simples para você ter a informação de meta e garantir o sucesso do time comercial. Mas acho que a palavra é primeiro, ter a meta do time comercial. Agora, como é que a gente garante o sucesso? Vou até colocar aqui. Onde está o sucesso da área comercial? Então, para mim, 50% está na definição da meta. Quando eu tenho uma meta alinhada à meta da empresa e distribuída de forma inteligente, né? Não é, sei lá, o Júnior 1 tem a mesma meta do Sênior 3? Não, né? Você está fazendo uma distribuição proporcional ao que realmente a pessoa deseja. Então, você tem uma definição da meta. Os outros 50%, né? Os outros 50% está no acompanhamento e ajustes frente à meta, tá? Então, isso aqui, eu acho que é onde a gente pode estabelecer até mesmo uma relação, né? Então, a gente tem 50% do sucesso atrelado a definir a meta. E aqui no acompanhamento, o que a gente pode fazer? Tá? Então, como acompanhar o time comercial frente às metas? Então, primeira coisa, né? Quais são os formatos comuns de acompanhamento de meta? Então, tem formato diário, tem o formato semanal, tem o formato
mensal, um formato trimestral e um formato semestral, tá? Então eu vou falar sobre cada um deles, prós e contras e o que você pode observar. A única coisa que eu não faço aqui na minha empresa, acompanhar a meta no formato diário. Por quê? Porque o volume de vendas da minha empresa não é um volume onde eu tenho muitas vendas diárias. Pelo contrário, é normal que um vendedor tenha uma venda, né, um conjunto de vendas que é mais relevante no mensal. Tá? Algumas empresas o semanal é muito bom, algumas poucas empresas acabam trabalhando com a visão diária, do tipo, você tira 100 pedidos por dia, 50 pedidos por dia, beleza, aí você faz sentido você fazer um acompanhamento diário, mas use somente se seu negócio tem alto volume de fechamentos por dia, tipo, mais de 50 aí pelo menos, porque senão você não tem amostragem para realmente saber se realmente deveria estar utilizando esse acompanhamento. Tá? O semanal, o mensal e o trimestral eu já entendo que seja mais normal para a maioria das empresas. Tá? Então, até colocando aqui, ó, esse aqui é o que a gente não usa, basicamente a gente não usa, vou botar ele em vermelhinho aqui. Tá? Os demais a gente acaba utilizando em um formato de acompanhamento. Tá? Então, no semanal, qual que é o objetivo aqui? Né? Você tem que ter, a partir da média semanal, avaliar como o vendedor está, né? Então, aqui, o que você tem que ver é como se fosse um termômetro, né? Dentro da meta semanal, o vendedor está acima ou está abaixo? E outra, né? E comparado ao time. Então, se o vendedor tem uma meta de vender 50 fechamentos por semana, ele está vendendo 45, ele está abaixo da média esperada. E como é que estão as pessoas do outro time? Como é que eles estão percentualmente frente aos números de média deles também? Estão abaixo? Então talvez o problema não seja somente nesse vendedor. Tá? Então o acompanhamento semanal é um termômetro para você ter uma noção se tem alguma anomalia acontecendo. Se o problema é o vendedor, se o problema são as oportunidades que estão chegando para o time de venda, se tem algum, sei lá, algum empecilho para eles terem esse tipo de visão. Tá? Eu acompanho muito aqui na empresa, toda semana a gente faz a checagem. Aqui é muito para olhar como o vendedor está caminhando e aí a liderança pode agir. Poxa, esse vendedor está muito abaixo, a gente vai agir individualmente. A mensal, eu acho que ela já é mais delicada. O objetivo é simplesmente olhar se ele atingiu a meta mensal, tá? O foco aqui é olhar se a meta mensal foi atingida. Tá? O acompanhamento já passa a ser diferente. Aqui eu quero olhar só relacionado à meta. Eu não quero olhar a média, eu não quero ver os outros. Essa pessoa tem uma meta mensal, que a gente estabeleceu aqui em cima. Bateu ou não bateu? No semanal, eu vejo o comportamento. Está tendo oportunidade para poder negociar, o preço está bom, o produto que está sendo colocado está ok. Então, durante o semanal é onde eu faço os ajustes de venda. Durante o mensal, o que eu tenho que cobrar é se a meta foi atingida. Não é como está sendo feito no dia a dia, é se a meta foi atingida. Tá? Obviamente, no semanal, eu ainda tenho que perceber, né? Fazer uma pergunta aqui importante que é legal. Se continuar neste ritmo, a meta será atingida? Eu até coloco, né? A partir da segunda semana. Porque na primeira, nem adianta muito, tá? Então, a partir da segunda semana, segunda, terceira, quarta semana, se a pessoa estiver nesse ritmo, nesse mesmo ritmo, ela vai atingir a meta no final do mês? Se não, você tem que fazer algum tipo de ajuste. Aqui no mensal, eu tenho que simplesmente cobrar se a meta foi atingida. Caso não seja, como isso impacta a meta trimestral, tá? Se porventura aquele vendedor não está fazendo o trabalho dele ou dela ali, né, para poder entregar a meta, eu tenho que ver de onde eu vou tirar. Se não está acontecendo, beleza, a meta vai diminuir? Não vai diminuir, a meta vai continuar lá. Então, quem vai entregar mais? Então, a partir da avaliação mensal, eu tenho que pedir talvez para o mais sênior daquele time intensificar um pouquinho mais as ações. Aí a minha visão tem que ser um pouco mais aberta, né? Se esse vendedor não está batendo, eu tenho que observar no meu time quem está passando a meta, porque esse aqui vai compor o outro. Meu olhar como líder tem que ser do todo, não pode ser só individual. Você não bateu, coitadinho, beleza, vamos trabalhar melhor. Não, eu preciso entregar a minha meta do meu time para a minha empresa.
tá? Então, esse aqui é o foco, tá? No trimestral, o trimestral a gente já está fazendo 1/4 da meta do ano. Lembra que a gente tem a meta anual da empresa. Então, no trimestral, tem que estar batendo 1/4, né? Então, o olhar é como os times estão se portando frente à meta anual. Estamos dentro do esperado, né? Então, aqui o olhar no trimestral, assim como o semestral, tá? O semestral eu vejo também da mesma linha, tá? Como que a gente está se comportando como time. Óbvio, se eu sou líder de uma área e eu tô vendo talvez ali um vendedor no semestre, ele não atingiu a sua meta de longe em todos os meses, eu tenho que buscar uma alternativa. Vou desligar essa pessoa, vou trazer uma nova pessoa, vou decompor essa meta, né? Então, redirecionar rotas. Eu acho que aqui, no trimestre, aqui você ainda tem uma grande oportunidade. Caso a meta não esteja encaminhada, é importante redistribuir as expectativas de metas. Então, o que eu quero dizer com essa redistribuição? Às vezes você tem um vendedor que não está batendo a meta dele. Ali no trimestre você já avaliou. Então, o que você vai fazer? Você que tinha uma meta de 280, a tua meta agora vai ser 300, porque um ali não está compondo, eu vou precisar mais de você. Então você redistribui as pessoas entre as pessoas do time para dar um pouco mais de carga para aqueles que têm maior desempenho e você vai trabalhar com aquela pessoa que não está entregando. No semestral, eu entendo dessa forma. É fundamental retirar pessoas integrantes que estejam prejudicando no atingimento de metas do time. E outro ponto, também é válido redistribuir metas dos times, tá? Enquanto aqui a gente vai redistribuir metas dos indivíduos, aqui no semestral a gente vai redistribuir em termos de time. Então, por exemplo, se a gente falou lá atrás, se o time júnior tem 30% e o time sênior 70% da meta, uns 700 mil, outros 300 mil numa meta de 1 milhão, por exemplo, o time júnior não está conseguindo atingir, talvez eu passe mais 100 mil para o time sênior, nesse momento do semestral. Por quê? Porque eles vão ter que correr atrás, eles têm mais capacidade, eles têm mais experiência, e eles vão ser puxados mais ainda para poder atingir a meta. Então, nessa visão, eu preciso ter clareza de que no semestral eu redistribuo entre times. No trimestral eu redistribuo entre pessoas. Então, ainda dentro de um semestre, né, daquela faixa de 6 meses, o líder de área, de um grupo de pessoas ali, ele está ali mexendo os pauzinhos entre pessoas. No semestral, normalmente o CEO da empresa ou o diretor comercial vai olhar entre todos os times e vai fazer uma redistribuição de times, tá? Então essa é a minha recomendação para vocês, de um acompanhamento que você pode ter. Então, como eu disse, né, onde está o sucesso da área comercial? Então 50% está na definição de meta, 50% está no acompanhamento. Como chegar na meta? Nós estruturamos aqui, tá? Então deixei bem claro aí para vocês. E como acompanhar as metas no dia a dia acaba sendo uma visão bem simples, tá? Lembrando, qual o melhor formato para você poder fazer essa reunião? Se você tiver um time presencial, você pode fazer uma reunião com todos os vendedores ali semanalmente. Sugiro uma segunda-feira, logo pela manhã, você faz esse acompanhamento. Tem gente que gosta de fazer na sexta-feira, um fechamento na sexta-feira. Mensal também, você pode escolher, cria essa rotina do mesmo dia. Mesma coisa trimestral, mesma coisa semestral. Escolhe um dia e um horário de preferência. Eu faço às segundas-feiras, 9 horas da manhã. A gente faz esse acompanhamento, né? Sempre semestral, mensal, trimestral e semanal, mensal, trimestral e semestral. Nós fazemos esse acompanhamento. Não é feito um acompanhamento diário frente à meta de vendas. Normalmente o diário, as lideranças acompanham como estão as atividades do vendedor, tá? Então só para não dizer que não é feito diariamente, é que no diário a gente não acompanha a meta de vendas por conta do volume de fechamentos não ser relevante. Talvez o seu negócio seja relevante, você pode fazer esse acompanhamento todo começo de manhã e a definição de vendedor. Se porventura você tiver um time remoto, dá para você também organizar uma reunião online
no início da semana, logo no começo da semana, para poder fazer esse acompanhamento. Seja online, seja presencial, o foco tem que ser na meta, tá? O foco dessas discussões tem que ser na meta e baseado nas explicações que nós falamos aqui. Não perca tempo quando você vai fazer o acompanhamento sobre detalhamento de uma venda, tá? Então, quando você traz todas as pessoas para fazer o acompanhamento semanal, mensal, trimestral, o objeto central é a meta, não é uma única venda. Ah, eu tô com um problema em uma venda, você pode me ajudar? Isso aí é em outro momento, tá? Esse momento dessa reunião é simplesmente para falar de números de acompanhamento, por que os números não foram atingidos ou por que os números foram atingidos. Lembrando que é sempre legal, né, o acompanhamento semanal ser feito entre em times separados, né? Então, se você tem, por exemplo, 2 times, cada time faz o seu acompanhamento. O mensal, você também pode fazer cada time fazendo o seu acompanhamento. O trimestral, você pode até reunir as lideranças desses times para poder fazer essa apresentação, assim como o semestral, tá? Mas eu não recomendo que no semanal você junte vendedores de times diferentes, que você pode ter uma gestão à vista, ou seja, um lugar onde todo mundo consiga ver as metas desses times, para que um time veja o quanto que o outro está atingindo, como é que está ali a variação, ou até mesmo você pode rodar um memorando dentro da empresa, um e-mail que seja, falando quanto que cada time atingiu em termos de vendas, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Acho que esses processos são ótimos, valem para qualquer tipo de negócio. Ter meta de faturamento, qualquer empresa deveria ter, e depois você me conta. Se você aplica alguma coisa parecida com essa ou gostou desse vídeo, coloca aqui embaixo qual é a área da sua empresa, qual é o segmento de atuação e o seu cargo também, seria muito interessante saber o seu cargo. Beleza? Se inscreve aqui no canal, que sempre no canal a gente traz recomendações, dicas, estratégias sobre vendas, marketing que podem ser aplicados no seu dia a dia. Se você também tiver alguma sugestão de algo que você queira que eu traga de conhecimento, só deixar aqui nos comentários. Um forte abraço, eu sou o Fabi Cota mais uma vez e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!